Fala pessoal, bem-vindos aqui para o canal Lucro Lúdico, o lugar mais divertido para você aprender sobre economia, finanças e mercado financeiro aqui no YouTube. E hoje a gente vai falar de ETF, que desde que a Bolsa Brasileira começou a bombar, desde o ano passado, a gente ouve muito de ETF. Teve uma notícia também de ETFs irlandeses. E eu fiquei pensando assim, pô, será que a gente sabe o que é ETF? Será que o pessoal que acompanha o canal sabe? Então vamos falar de ETF hoje aqui com vocês. ETF é uma sigla como tantas outras que quer dizer Exchange Trade Fund, ou seja, um fundo que é tradado em bolsa. Tá? Então, como funciona isso? Ele é um fundo, ele funciona como um fundo, como um condomínio, que você sabe bem de fundo. Aliás, se você tem alguma dúvida de fundo, deixa aí nos comentários. A gente pode falar de fundo aqui com vocês no canal. Só que ele vai ser tradado em bolsa. Então, você não vai precisar passar por aquele, né? Vai na corretora, vê se ela distribui o fundo que você quer, manda o dinheiro para lá e tudo mais. Aí vai ter D mais 30 para tirar o dinheiro, especialmente quando a gente fala de ações, né? O FIA. O ETF não tem isso. O ETF vai estar lá na corretora, vai estar lá no seu home broker, um tickerzinho. BOVA11, que você já ouviu falar, e VVB11, que você também já ouviu falar, eles são ETFs e estão lá no seu home broker. Então, o ETF é um fundo que é tradado em bolsa. Como funciona a brincadeira com os ETFs? Então, você e eu, quando a gente compra o ETF lá no nosso home broker, a gente está comprando no mercado secundário já, não é no primário mais. O primário é um grande banco, uma grande corretora que vai lá e vende ajuda esse fundo a criar, né? Ele vende uma cesta de ativos para esse fundo. Então, alguém tem que comprar esses ativos e para o fundo poder tradear. Então, acaba gerando demanda, né? Por isso que existe o ETF e por isso que quando gringo vem para cá, eles vêm por meio do ETF. Então, primeiro de tudo, o gringo, ele não tem, é claro que ele tem a capacidade, mas muitas vezes ele não vai ter uma equipe muito grande para estudar Marco Polo lá no Brasil, por exemplo. Ele vai saber o que é Itaú, Itaúsa, Vale, Petro, VEG, essas com certeza, Embraer, com certeza. Suzano, mas ele não vai saber talvez o que seja Mills, o que seja uma Vamos, e por aí vai, tá, gente? A gente pode parar por aqui nos exemplos. Então, esse cara, ele vai atrás do ETF. Por quê? Porque é uma cesta de ativos. Quando você está comprando esse produto, ele está atrelado a um fundo que tem uma série de ativos. Então, quando você está comprando BOVA11, esse fundo tem uma carteira que replica o índice Bovespa. Ele vai ter Petro, Vale, blá, 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 nesse fundo. E ele empacota e vende esse ETF para você. E por isso que ele é muito legal para quem é de fora, porque o cara vai querer empresas boas e sacramentadas, como a gente falou aqui. O cara que vem de fora, o estrangeiro, ele não vai ficar pensando muito se Itaú é um bom banco, se BTG é um bom banco, se Itaú é uma baita empresa que a gente sabe que é. Ele não vai ficar perdendo tempo fazendo isso. Olha, a gente viu aqui que a gente precisa começar a diversificar, vamos para mercados emergentes, a Bolsa Brasileira está barata, vamos comprar. Eles vêm e compram um ETF. E aí isso faz a Bolsa valorizar, faz essas ações subirem mais. E é muito legal porque é uma forma de diversificar, também você está comprando uma cesta. E aí você consegue comprar uma cesta do que você quer. Vai ter ativo só de energia, vai ter ativo ESG, vai ter ativo de transportador, vai ter ativo de mercados emergentes, vai ter ETF, então, de todas essas categorias. E aí você consegue diversificar bastante. E você sabe que quem criou muitas vezes é um fundo classe A, é um fundo muito bom, muito melhor do que eu e você nessa questão de analisar empresas e ações. Aí tem outra coisa também, né? Liquidez. ETF tem muita liquidez. Então, às vezes você quer uma ação que tem pouca liquidez, a gente já falou isso aqui no canal, a liquidez é super importante quando você vai analisar uma ação. O ETF tem muita liquidez, claro, depende do ETF, né, gente? E VVB11, BOVA11, RACH11 tem bastante liquidez. E você consegue também estar tranquilo no papel. Outra coisa, quando você vai também colocar dinheiro num FIA, né? Ele vai te cobrar, você vai ter o D mais 30 para tirar dinheiro, você vai ter também a taxa de administração e a taxa de performance. O ETF não tem performance e não tem taxa assim, de lock-up, né? Você tem liquidez e você vende na hora, como se fosse uma ação na bolsa. A única coisa é que tem a taxa de administração, mas ela também é menor do que de um fundo. O fundo vai ser 2%, o ETF vai ser 0,5%. Então é bem significativo também essa diminuição de taxa de administração. Mais um ponto para o ETF. Além de que, acho que é meio óbvio, gente, não sei, mas é bom falar, essa carteira do ETF é pública. Você sabe o que tem lá dentro.
Não é às vezes um fundo que você, poxa, é um baita fundo, uma baita gestora, mas eu não sei exatamente o que ele está comprando. No ETF você sabe também o que ele está comprando. Então, mais um ponto positivo. Claro que tem uns pontos negativos, né? Como a gente falou, tem alguns ETFs que não, sei lá, o Small 11, esse tem liquidez pra caramba. O Small 11 é um ETF de small caps da Bolsa Brasileira, tá? Mas alguns podem ter uma liquidez baixa. Você também não tem aquela coisa se eu vendi ações até 20 mil por mês, eu não pago o imposto. ETF paga. Então a gente vai criando mais essa persona, vai entendendo mais o raciocínio desse estrangeiro que está entrando aqui. Bom, tem a facilidade, ele sabe que a gente boa que escolheu essas carteiras para montar os ETFs, ele sabe, ele consegue filtrar por empresas do tipo que ele quer, essas empresas grandes, empresas blue chips, né, como a gente fala, empresas que pagam dividendos, enfim. E também tem uma questão, né, normalmente o gringo vem para essas empresas maiores, porque ele não vai ter tempo de novo de estudar ali uma super small capzinha aqui da nossa bolsa. Então, para ele é um prato ótimo, né? E é por meio desse ETF, então, que a gente viu a nossa bolsa subindo agora, infelizmente, caindo, né? O fluxo estrangeiro está caindo bastante. A gente já mostrou aqui para vocês telas, né? Falando, páginas ali da B3, onde a gente consegue ver o fluxo estrangeiro, mas a gente pode colocar de novo aqui para vocês darem uma olhada. E o fluxo caiu bastante. Ainda no ano é bem positivo, mas nas últimas semanas a gente tem recorde de saída de dinheiro dos nossos pregões. E aí tem muita coisa. Tem a guerra, que esperava-se que terminasse em 6 semanas, já passou de 2 meses. A gente teve a questão do áudio de um candidato à presidência, né? E isso foi bem impactante. Naquele site que não pode mais olhar, ele caiu bastante, então tem uma preocupação no mercado forte com isso. E minha opinião aqui, tá? O que fez o gringo procurar os emergentes foi muito uma preocupação de que eles estavam enchendo a mão de ações deles mesmos, falando dos americanos, na parte de TI, na parte de IA. Em algum momento eles pensaram, pô, será que a gente não está muito otimista? Teve resultado não muito bom de NVIDIA, teve resultado não muito bom de Anthropic, e aí eles falaram, putz, acho que estamos pesando a mão. Vamos diversificar. Vamos um pouco de ativo real. Vamos para commodity, vamos para bolsas de países emergentes. Então vieram para cá, Vale, agora Petro, claro, com a guerra, os bancões brasileiros, empresas de siderurgia, e a bolsa do Peru subiu mais que a nossa. A bolsa da Coreia é a que mais sobe, ainda subiu mais que a nossa, apesar de que esse dinheiro está fugindo do mundo inteiro e voltou para os Estados Unidos. Por quê? Porque o macro americano não está tão bom, está meio estranho. A inflação não está cedendo, aí você vê pedidos de seguro-desemprego indo numa contramão do anúncio de empregos, né? Então, se você quer que a inflação segure, você quer menos emprego. Então, menos emprego, mais pedido de seguro-desemprego. Mas os dois subiram, meio estranho, né? Não dá para os dois subirem. E aí, corte de juros, agora falaram que vão, né? Já, algumas semanas atrás, que isso vai estagnar. A gente vê a nossa taxa de juro que começa a cair, a gente vê nossa inflação que não está arrefecendo, né? Nosso Copom até falou no último corte que agora é para 14,5, que provavelmente vai segurar um pouco no 14,5%, não sabemos ainda se a gente terminou em 13%, como falaram. Então é muita coisa, mas na minha opinião é o micro-americano que mostrou o resultado. Falei, poxa, nossas empresas estão indo muito bem, a temporada de balanço americano foi excelente. E aí isso fez o gringo voltar a querer investir na Bolsa Americana, no Nasdaq, em empresas de IA. Eu tenho minha tese de IA, se quiserem saber, manda mensagem aqui, manda lá no Instagram, a gente conversa sobre isso, não é o tema agora, mas é por isso, na minha opinião, que a nossa Bolsa voltou a escoar. E claro, novamente aqui, né, o que a gente acabou de falar, ex-presidente que tem áudio vazado, inflação que não segura, medidas do governo, e talvez esse trade político daqui a alguns meses comece também, mas acho muito que é o nosso investidor aqui, institucional e pessoa física, que está fora da bolsa ainda, porque a gente tem um juro sensacional, né? Um juro muito atrativo para o mundo inteiro, especialmente para a gente, então, e o americano que voltou a acreditar na microeconomia, tá, gente? E na tese de IA. Eu acho que é isso que está acontecendo com a nossa bolsa. Agora você sabe o que é ETF, agora você sabe que é um produto novo para você pesquisar, estudar, por que não? Investir.
também sabe o que está acontecendo com a nossa bolsa, também entende o que está pegando um pouco aqui no macro. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curte, compartilha, comenta, se inscreve, faz o vídeo com a gente adora quando tem comentário. Putz, a melhor sensação da semana é quando a gente entra aqui e vê que tem comentário de vocês. E até o próximo vídeo.